Ok, vamos lá? Esse é o Dois Lados Podcast. Eu me chamo Júnior Américo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossa bancada ele que é historiador, bacharel em Direito, formado pela Federal do Maranhão. Ele é um cara realmente extraordinário. Meu querido amigo, Adonilson Lima. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Júnior, aqui pela oportunidade. E aproveito também, para parabenizar a iniciativa do Francisco, da Emplay, da sua iniciativa também, de toda a equipe, por colocar à disposição da cidade de Imperatriz e de toda a região tocantina, do Maranhão, do Brasil e do mundo, essa grande ação midiática que é o podcast Dois Lados. Para mim é um prazer poder dialogar aqui sobre temas variados para toda a nossa região. Que bom que você gostou. Adonilson, assim, a curiosidade que todo mundo tem. Você é professor gabaritado, a cidade tem, assim, realmente um apreço muito grande por você, como profissional, como cidadão, como político. Mas, e as origens do Adonilson? O Adonilson vem de onde? O Adonilson é maranhense? De onde vem o Adonilson? Eu estava até conversando em off com você que se você fizesse uma pergunta dessa natureza, a gente teria que ter pelo menos umas 4 horas de podcast. Mas assim, muito resumidamente, eu sou maranhense, tenho orgulho demais da minha terra, que é uma terra bendita, a terra do Maranhão, e sou fruto do sertão maranhense. Eu sou nascido em Presidente Dutra, num povoado de maneira mais específica chamado Capa-Bode, que ainda hoje existe lá no sertão. É o camarada do Capa-Bode. Do Capa-Bode. E sou filho de trabalhadores rurais. Minha mãe, o meu pai, os meus avós são trabalhadores rurais. Eu sou fruto de uma família longa de 16 irmãos, de variadas vertentes. Estamos espalhados por todo esse país. Em todas as regiões do Brasil, eu tenho um irmão, pra você ter ideia. Ou seja, eu sou fruto daquilo que é o povo brasileiro. As contradições do sofrimento, mas eu sou filho de Presidente Dutra, fiquei ali até os 15 anos de idade, fugi de casa, de muito sofrimento, de muitos aspectos de violência paterna, de separação de mãe e de pai desde criança, e fui-me embora para São Luís do Maranhão, que eu só conhecia pelos telejornais. Tá, peraí, vamos por partes. Então você resolveu, um belo dia, aos 15 anos de idade, sair de casa. E como foi? Eu me lembrei, pensei aqui no Chaves, você colocando uma trouxinha assim. Mas foi mais ou menos isso, Júnior. Conta essa história aí. Foi mais ou menos isso. Meu pai foi criado num modelo muito perverso, aquele modelo muito de violência paterna, e ele terminou transmitindo isso aos filhos. Eu fui um dos que mais sofreu. E nessa perspectiva, quando eu completei 15 anos, eu tinha isso na cabeça. E em uma dessas, aconteceu um caso terrível. Meu pai me determinou que eu olhasse um arroz na calçada vizinha. Botou arroz para secar. O arroz para secar, no sertão tem isso. E aí eu me lembro perfeitamente que eu passei o dia inteiro, ele foi para a roça, eu passei o dia inteiro lá. Só que chega no final da tarde, eu pré-adolescente, doido para bater aquela bola, eu resolvi ir e pedir para minha madrasta para ela olhar o arroz, para que nenhum animal pudesse ali comer o arroz. No interior que mais tem, né? E ela não fez que não ouviu, mas eu terminei indo para a bola. Quando meu pai chega, tinham 2 jumentos comendo o arroz. E aí meu pai, estourado, muito estourado, com todos aqueles nomes do sertão, me espraguejou bastante. E juntando o arroz, quando eu cheguei, eu fui tentar ajudá-lo. Ele se levanta... Chegou todo desconfiado. Desconfiado, assim, pelo canto da calçada. Ele se levanta, manda eu sair, me joga várias pragas e diz, nós vamos conversar. E nós conversamos. Eita. Foi uma surra de ripa. Nossa. E depois eu fui para a escola, todo machucado, e eu botei na minha cabeça.
nunca mais eu moraria com meu pai. E foi exatamente isso que ocorreu. Depois, botei na cabeça que ia para esse São Luís. Encontrei um companheiro que me deu uma carona em cima de um caminhão de combustível. Do Capabode para São Luís. Para São Luís. Com 15 anos de idade. 15 anos. E cheguei em cima desse caminhão em São Luís. E lá, sofrimento de tudo que você possa imaginar. Absolutamente tudo. Você conhecia São Luís? Não conhecia São Luís. Nunca tinha ido lá? Só ouvia falar. Eu cheguei lá, passei alguns dias trabalhando na praça principal de São Luís, que é a Praça Deodoro. Ali, ajudei um colega a vender cachorro-quente. Foi a minha primeira residência, foi um local de se guardar os carrinhos de cachorro-quente. E, posteriormente, fui morar numa casa de estudante de Balsas. Eu não tinha nada a ver com Balsas, mas era uma casa de estudantes em que o prefeito pagava o almoço dos estudantes. E eu conheci uma pessoa ali, e ele me agregou ali. E foi onde começou a minha trajetória. Mas como assim? Você estava morando num lugar onde guardava o cachorro, o carrinho do cachorro-quente, certo? Daí até encontrar essa pessoa... Foi uma pessoa que conhecia Presidente Dutra e me reconheceu. Entendi. E disse que podia conversar com o presidente da casa para me passar 10 dias lá. Esses 10 dias se transformaram em 2 anos. 2 anos eu morei ali. E nesses 2 anos eu consegui me organizar, vendi perfumes, vendi plano de saúde, vendi assinatura da revista Veja, à época tinha muito isso, assinatura da revista Veja, entreguei jornal em repartição pública. Mas aonde é que entrou a educação na sua vida aí? Porque na verdade... A gente imagina assim, ó, veja só, família muito pobre, muito humilde, do interior do Maranhão. Aí vai para a capital com 15 anos de idade. 15 anos. Aí o primeiro lugar que ele vai ficar é, sabe, num lugar onde guarda cachorro-quente. Aí Deus abençoa e de repente uma pessoa que lhe conhece, sim, do lado do interior, lhe dá essa oportunidade. Aí você, com 16, 15, 16 anos, tá nessa repartição, porque nessa idade a turma, né, não exatamente, pensa em estudar. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E aí foi nesse período... em você? Não, eu sempre tive essa aptidão para essa questão. Eu sempre montei a estratégia de sobrevivência através do meu estudo. A educação te salvou. E aí, não tenho nem dúvida. E eu digo isso aqui para todas as pessoas. A educação tem o poder de salvar aquele que verdadeiramente deseja ser salvo. A educação tem esse poder. Por que que eu digo isso? Porque as minhas referências familiares não eram de estudos. A minha mãe fez mal o 1º grau, meu pai é semi-analfabeto, os meus avós são analfabetos. Os meus irmãos espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil, não frequentaram universidades. Mas eu montei uma estratégia de, através da educação, poder sobreviver. Então, quando eu cheguei em São Luís, eu já tinha compreensão do mundo. Então, mesmo com o trabalho e o estudo à noite, eu sabia que ali era o caminho para que eu pudesse me salvar. Então, a partir desse trabalho, eu fui me relacionando, que foi uma outra coisa muito importante. Você ter a capacidade de se relacionar bem com as pessoas, de ser amigo, de falar a verdade, de estar com as pessoas nos momentos bons e ruins. Então isso foi criando o meu leque de amizade até que eu consegui encontrar um grande amigo em São Luís, um professor como eu, um professor de história, que depois virou vereador de esquerda em São Luís do Maranhão. E a nossa amizade foi tão grande que ele me deu bolsa numa escola que ele tinha, no cursinho. E depois eu ajudei a coordenar a campanha dele. Ele virou vereador em São Luís, no ano de 96. E logo em seguida eu virei chefe de gabinete dele. Isso em São Luís? Isso em São Luís. E aí quando eu virei chefe de gabinete dele, foi exatamente no mesmo ano que eu entrei na Universidade Federal do Maranhão,
Passei em 6º lugar para História na Federal. Agora aí tem Aí o mundo se abriu. Não, mas aí tem uma questão interessante. Eu me lembro que a gente está conversando aqui em off, você me disse que fez uma ligação para Presidente Dutra, para sua casa, para todo exato, feliz. Você lembrou. Eu liguei pro meu pai. Como foi essa história antológica? Eu liguei pro meu pai, porque eu passei muito tempo sem visitar o meu pai, sem falar com o meu pai. Então eu liguei para ele, resolvi ligar para ele. Naquela época tinha um negócio das fichas, né? A gente ligava de orelhão, ligava e pedia para chamar, porque na minha casa não tinha telefone no interior. Aí ligava no orelhão próximo de casa e pedia para chamar, senão comia as fichas tudinho, né? E aí até que ele foi atender. E aí eu me lembro perfeitamente quando eu liguei novamente, eu disse, me identifiquei. E ele disse, e o que foi? Isso depois de vários anos sem falar comigo. Eu disse, não, pai, eu lhe liguei só para lhe dizer que eu passei no vestibular. E ele imediatamente disse, o que é isso? Isso dá pelo menos dinheiro? Então, assim, ali eu desliguei o telefone e saí chorando, mas ao mesmo tempo compreendendo que meu pai é uma vítima desse processo terrível da história do Brasil. Uma pessoa sem formação, criado de forma brutalizada, e que terminou recompondo o seu comportamento em relação aos seus filhos. Hoje é um grande amigo meu, tem 80 anos de idade, ele mora em Presidente Dutra, separado da minha mãe desde que eu era pequenininho. Minha mãe ainda é viva, mora lá também, em Presidente Dutra. E sempre vou lá 3 vezes por ano e fico, almoço na casa de um e janto na casa do outro. E é um grande amigo que eu tenho. E tenho concedido perdão de todas as coisas que lembro na minha infância. Eu tenho esse sentimento de perdão pelos erros que meu pai cometeu. Isso é muito importante. Em relação a você, no caso, né? Em relação a mim. Um pouquinho do passado. E aí eu te pergunto assim, porque quando você diz que conheceu uma pessoa, um professor, esse professor virou vereador e que você virou chefe de gabinete do chefe de gabinete dele, então parece que a sua militância, porque você também é político, não é isso? Sim. Então parece que sua militância começa aí, na questão política, sempre no viés de esquerda. Exatamente. Quando eu entrei na universidade, embora eu no ensino médio já tivesse uma visão aprofundada sobre a história, eu sempre quis fazer história. Eu me formei em Direito também pela Universidade Federal do Maranhão, mas eu me aprimorei muito mais no debate da história e na área da educação. Priorizei isso na minha vida. Muita gente até acha que eu devo priorizar agora, já dei uma contribuição na educação, devo priorizar o direito, eu tenho até pensado sobre isso. Mas eu entrei mesmo no campo da educação porque de fato era o meu norte. E aí com relação a isso, a universidade foi para mim um laboratório e de fato um laboratório grande de formação política. Então eu fiz militância estudantil, eu lutei por uma universidade pública, eu me formatei como ser humano, com grande consciência crítica, viajei esse país inteiro como militante estudantil, e aí passei a integrar partidos de esquerda no Maranhão. Foi fruto disto que terminou me levando para a vida política institucional, que aí é o debate de disputar mandatos. E eu passei a disputar mandatos. Você foi candidato a senador. Sim, eu fui candidato a senador com muita honra. Em 2010, é uma história longa, mas em 2010... Quase 300 mil votos, né? Quase 300 mil votos. 226 mil, para ser mais exato. Rapaz, em 2010, o Flávio Dino, hoje ministro, nosso amigo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, era candidato. E aí, em São Luís, numa movimentação muito grande, por uma série de circunstâncias, o grupo político do qual eu fazia parte, liderado pelo Cleito Noleto, aqui na região tocantina, nos indicou na composição da chapa majoritária. Então, Flávio Dino virou candidato a senador, a governador, e eu e o ex-governador Zé Reinaldo viramos 2 senadores da chapa. Disputamos a eleição, perdemos os 3, mas foi o início de uma construção belíssima que modificaria o Maranhão um pouco tempo depois. E naquele momento, pregando pelo Maranhão inteiro uma candidatura jovem,
de filho de trabalhador rural, de professor, o Maranhão ainda conseguiu me dar 226 mil votos, a quem eu agradeço até hoje. Agora sim, a sua história, né? A sua história de vida e essa questão política lhe deram acesso a personalidades. Por exemplo, o Zé Reinaldo foi com você candidato ao Senado, foi seu colega de candidatura ao Senado. Logo em seguida, antes disso, ele já tinha sido governador, não? Sim. Já tinha sido governador do estado. Isso é interessante. E aí, assim, conversando com você, Adonilson, a gente sempre percebe essa multiplicidade de conhecimentos, né? No geral. E aí, o Brasil hoje, nessa questão, aliás, o mundo, né? Nessa questão política, vive um dilema. Por exemplo, os Estados Unidos agora resolveu, né, que ia tirar essa questão do Maduro lá da Venezuela, enfim. E eu pergunto para você, militante de esquerda, historiador, convive com grandes personalidades políticas, qual o seu pensamento a respeito disso? Isso pode nos afetar, o Brasil, o Maranhão, de alguma forma? Como é que você vê essa questão toda? Olha, esse é um debate importante que hoje o mundo vivencia, mas esse não é um debate de agora. É um debate da própria formação dos Estados Unidos da América. Como é que se deu esse processo de formação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles antes, no processo de colonização que nós tivemos, vou colocar aqui de maneira muito resumida, nós tivemos a Europa vivenciando o momento, desejando expandir seus territórios e buscar riquezas e metais diversos. Eles montaram aquilo que os historiadores apelidam de grandes navegações. Então, o Cabral chega aqui em 1500 e se estrutura um modelo de exploração do Brasil. Mas aqui nós tivemos um processo de colonização organizado pelos portugueses. Na parte aquilo que a gente chama de América do Norte, envolvendo o que é hoje, sobretudo, o Canadá, o México e os Estados Unidos, não houve a presença de Portugal. Foram outras nações. Então quer dizer que o processo de colonização dos Estados Unidos foi diferente? Como é que se deu isso? Foi completamente diferente. Primeiro que eles foram aquilo que a gente apelida na academia de colonização tardia. Enquanto o Cabral chegou aqui em 1500, o processo de colonização mesmo das chamadas 13 colônias, que foi a origem dos Estados Unidos, só foi cerca de 100 anos depois. E aí eles começam a montar ali uma ocupação, sobretudo de gente vindo da Inglaterra, uma pequena parte da França, mas sobretudo da Inglaterra, fugido de conflitos, de disputas religiosas, de muita gente, portanto, que foi para aquela área não para explorar e depois voltar para a Europa. Como foi o caso do Brasil, Como foi o caso do Brasil, a Portugal. Isso. Aquilo que a gente apelida, no caso do Brasil, de colônia de exploração. E lá, no caso deles, é aquilo que a gente apelida de colônia de povoamento. Ou seja, você vai, mas sem ter o desejo de voltar. Então, isso terminou gerando uma divisão entre aquilo que a gente apelida do que foi a colonização brasileira e da colônia dos Estados Unidos. Eles terminaram desenvolvendo um conjunto de colônias, mesmo que as colônias tenham se dividido no que diz respeito à sua subsistência, as colônias do Norte montaram uma organização econômica mais pautada na industrialização, numa manufatura mais direcionada para a indústria do futuro, e as colônias do Sul tentaram se assemelhar um pouco com o Brasil, montando regime de trabalho escravo, montando produtos tropicais, produção de milho, até pelo clima eles terminaram fortalecendo meio que esse debate. Mas com o tempo eles projetaram uma ideia de unidade, porque ao ocupar, os Estados Unidos hoje ocupam uma posição territorial gigante. Os Estados Unidos é o 4º maior país do mundo em extensão territorial. Só que eles não eram aquilo que são hoje. Aí eu te pergunto, aí eu quero abrir um adendo aí para te fazer uma pergunta.
Como é que os Estados Unidos ficaram, sabe, uma nação tão poderosa, tão... Como isso se deu? Exatamente isso. Quando eles montaram o processo das 13 colônias, que havia essa divisão sobre como cada um deveria sobreviver, eles terminaram mais na frente tendo que entender uma coisa. Primeiro, lutar pelo processo de independência. A independência dos Estados Unidos foi diferente da nossa. A nossa foi uma independência, entre aspas, meio que neutra, uma independência sem guerra, praticamente. A deles não, foi um conflito armado. E esse conflito armado gerou no povo americano um sentimento patriótico muito forte. Você pode observar que eles são muito mais patriotas do que nós. Então aqui, quando se usa a camisa do Brasil, geralmente é em épocas de Copa do Mundo. Não é assim? Lá não, em cada casa norte-americana tem uma bandeira norte-americana tremulando. Isso é fruto lá do passado. Eles montaram essa independência, lutaram contra os ingleses, fizeram esse processo de independência dos Estados Unidos e depois perceberam que precisavam ampliar mais ainda o seu território. Você acredita, então, que as guerras deram essa contribuição para essa as guerras hegemonia? vieram mais na frente, na busca dessa hegemonia do domínio. Quando eles montaram essa ideia de um país, agora são um país, não é mais colônia. Então eles resolveram ampliar, Júnior. Então os Estados Unidos vai fazer aquilo que a gente chama de domínio das terras do Oeste. O que é que se tinha lá nesse Oeste? Nativos. Sioux, Dakotas, Cheyennes, Cherokees, Navajos, Apaches. São índios. Nome de carro, né? Que foram simplesmente trucidados por essa ocupação branca norte-americana. E chegaram até o Pacífico. Fundaram uma cidadezinha chamada São Francisco. Com isso, os Estados Unidos, além de país, era agora um país uno e um país grande. Só que esse processo de domínio dessas terras também veio o petróleo, o gás, o ouro. E os Estados Unidos, portanto, se tornou um país, além de uno, grande, rico. Ou seja, estava prontinho para buscar um domínio mundial que, nesse momento, ainda no século XIX... Meados do século XIX. Esse processo de expansão. Eles terminavam rivalizando com a França e com a Inglaterra, que no século XIX é quem dava as cartas no mundo. Só que os Estados Unidos queriam se inserir nisso. Fizeram um processo, guerra de secessão, país uno. Dominar a região do Oeste, país grande. Dominar as terras, junto com elas riquezas, sobretudo as riquezas subterrâneas, minerais. Era um país rico. Ou seja, os Estados Unidos estava pronto para disputar a hegemonia mundial. E precisava exatamente do quê? Da quebra do domínio de França e da Inglaterra. Daí vieram as guerras. Então, quando a gente fala o seguinte, as guerras precisam ser entendidas assim. Você que está em casa, me escute agora. As guerras, elas não são frutos da obra de Deus ou elas não são desígnios diabólicos. As guerras são fruto das contradições humanas. Você tem uma ideia? Só no século XX, as guerras produziram cerca de 100 milhões de mortos. Guerras étnicas, guerras territoriais, guerras econômicas, guerras religiosas, ou seja, é sempre o desejo do homem em cima desse debate que gera os conflitos. Aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que espertamente os Estados Unidos só entra na última fase da guerra. Ficou meio de lado, ficou meio de... E ele meio de lado se dizia o quê? Neutro. Mas ao mesmo tempo que pousava de neutro, abastecia os dois lados da guerra. Quando a guerra acaba, 4 anos depois, 1918, o que é que nós temos? O continente que mandava no mundo, que era a Europa, estava falido, quebrado, destruído. E o pior, as grandes nações endividadas com um país que está lá do outro lado do Atlântico.
os Estados Unidos da América. A guerra acabou em 1918, pois é ali que os Estados Unidos bateu na mesa e disse: quem manda no mundo sou eu. Isso, portanto, é de 1918. De lá para cá, eles montaram estratégias diversas de dominação. Isto, inclusive, gerou a instabilidade no planeta. Vai gerar mais na frente o conflito com a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, teve a crise lá também, né? De 1929. Sim, uma crise terrível nos Estados Unidos, que brota nos Estados Unidos. Com a quebra da Nasdaq e tal. Isso. Nós temos ali em 1929... Como é que eles conseguiram sair disso daí? Em 1929, nós tivemos a maior crise da história do sistema capitalista. A maior de todas. O mundo quebrou. Com exceção da União Soviética, que já vivia um modelo socialista, portanto, uma economia planificada, como a gente apelida, o restante do mundo já tinha economia globalizada, conexões entre as economias. Então, se os Estados Unidos é que dava as cartas do mundo e ele faliu, é lógico que essa falência vai atingir as outras nações, inclusive o Brasil foi atingido, gerando aqui a ascensão de Vargas ao poder e uma mudança drástica do modelo econômico brasileiro. Tudo isso influenciou aqui. Influenciou aqui. E aí, em 30, no auge dessa crise, o presidente norte-americano, o Franklin Delano Roosevelt, monta uma estratégia que os economistas vão apelidar de New Deal, estabelecendo uma forma agora do Estado poder se transformar no maior indutor da economia do país. O que antes existia eram investimentos completamente do modelo liberal, da burguesia fazendo investimento na iniciativa privada. O que nós vamos ter agora é o Estado entrando em cena. E para que entrar em cena? O que quebrou em 29 foi a economia liberal. O que quebrou em 29 foi a burguesia internacional. Ela quebra em 29. E aí quem é que vem salvar? O dinheiro público. Você está querendo dizer que foi o modelo comunista que salvou os Estados Unidos? Não é o modelo comunista que salvou, mas é o dinheiro do povo. É o método do investimento estatal. O Estado grande. O Estado grande. Para você ter ideia, os Estados Unidos, em 29 para 30, afundou a economia, desequilibrando as contas públicas e, portanto, arrebentando a vida das pessoas. Os níveis terríveis de desemprego, de fome. E o que é pior, as pessoas passavam fome porque tinham comida demais para vender. As pessoas passavam frio porque tinham cobertor demais para vender. Mas como é que é isso? Só que as pessoas não tinham dinheiro. Porque as pessoas não tinham emprego. Falência completa das empresas, demissão em massa, os bancos decretaram concordata, falências mútuas. Todo esse arcabouço gera um sentimento de mudança drástica do modelo econômico dos Estados Unidos. E aí é que entra essa coisa que você citou agora há pouco, o chamado welfare state, o estado de bem-estar social. O modelo de um estado grande. E aí o Roosevelt, que governava os Estados Unidos, monta essa estratégia. Qual é a ação que vai ser feita? Investimento em portos, aeroportos, grandes ferrovias, grandes rodovias, grandes hidrelétricas. O que gerou emprego para a população. O que gerou emprego para a população. Na hora que você gera emprego, você gera renda. Na hora que você gera renda, você gera consumo. Na hora que você gera consumo, você gera nova necessidade de produção. Na hora que você gera necessidade de produção, você gera mais necessidade de mais emprego. É como se você empurrasse um fusquinha. A roda começa a girar, né? E aí a roda gira, a economia voltou a funcionar. Mas aí tem um dado importante, não sou eu quem digo. Os maiores especialistas dizem que mesmo com essa intervenção econômica grande nos Estados Unidos, não foi esse modelo que salvou o capitalismo. Sabe o que vai salvar o capitalismo? O que vai acontecer 9 anos depois. A guerra. A Segunda Guerra. Pasmem o que eu vou dizer. A guerra, ela gera lucro.
Não é à toa que os governos beligerantes, os presidentes que gostam de conflitos, você pode observar que as empresas que financiam as suas campanhas eleitorais são exatamente as empresas armamentistas. É, inclusive, o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, a formatação de toda essa crise vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, de novo, os Estados Unidos queriam montar a mesma estratégia da primeira, posando de neutro. Neutrão, né? A guerra começa em 39, os Estados Unidos não entram em 39, não entram em 40 e só vão entrar exatamente no final do ano de 41 em função do ataque japonês à base de Pearl Harbor. Ali, naquela provocação, o presidente americano Roosevelt, que ainda era presidente, ele vai morrer logo mais na frente, mas ele ali ainda é presidente, ele não tinha como segurar. E os Estados Unidos vai para a guerra. E vai para a guerra definir exatamente o seu lado. Fez todo um jogo e na parte final da guerra, sem necessidade nenhuma, usa duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, matando ali de imediato quase 400 mil pessoas, fora aqueles que viverão sequelados para o resto das suas vidas, que não entra na contabilidade. Qual era o sentido de usar isso numa Alemanha já quebrada, num Japão já quebrado, Hitler já morto, Mussolini já morto? Qual era o sentido disso? Só havia um sentido, de dizer ao mundo: eu tenho essa brincadeira, me respeitem e fiquem de joelhos. Quem manda na bagaça sou eu. Então esse jogo de domínio dos Estados Unidos é um jogo antigo. E depois da Segunda Guerra Mundial, entra em cena aquilo que a gente apelida de Guerra Fria, com a Rússia, União Soviética, que eles não participam de guerra de confronto direto, mas usam as guerras alheias para mostrar o seu aparato. E um dado importante, conectando com a sua pergunta inicial. Não tem interesse em guerras que não devem nada para as suas economias. Qual é o debate central que o Trump, atual presidente dos Estados Unidos, levanta para fazer a ocupação da Venezuela e retirar de lá um presidente preso? Qual é o debate? O que é que ele diz? Ele diz claramente que é a questão do narcotráfico. Ora, mas veja, o narcotráfico mesmo pesado, terrível, está dentro, por exemplo, da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo. Variados países ali são muito mais vinculados ao narcotráfico do que a Venezuela. Mas, na verdade, o que é que tem na Venezuela? Petróleo, ouro. A Venezuela terras raras. É um país pequeno, do ponto de vista territorial, se comparado com outras nações, mas a Venezuela tem a maior fonte de reserva de petróleo do mundo. Ela não é o maior produtor, mas é a maior fonte. E os Estados Unidos, embora sejam os maiores produtores, eles compreendem que daqui a 30 anos eles vão ficar completamente dependentes desse produto. Então a ideia central seria ocupar um país, retirar um presidente, levá-lo, desrespeitando toda a lógica do direito internacional. E aqui não quero, de forma nenhuma, isentar os erros cometidos pelo presidente Maduro, que são vários erros, tem acertos, mas são vários erros. Como é que você avalia, como é que você chamaria o regime Maduro? Eu diria o seguinte... Você acredita que lá ainda tinha democracia, Danilson? Hoje eles apelidam lá que é um método meio que um socialismo estatal. Só que eu discordo. Quando você aprofunda muito na leitura, você vê que o Maduro terminou aprofundando um método de governar muito mais numa linha caudilhista que existiu em muitos países da América Latina. A figura da liderança, de todo o poder à liderança,
supressão de muitos meios de comunicação, o domínio central e o enaltecimento do grande líder. E isso, claro, que rebaixa as instituições de regimes democráticos. Então, eu não tenho, hoje, condições de dizer que lá é um regime aberto, democrático. Agora, eu não posso dizer que lá também é uma ditadura sanguinária. Em ditaduras sanguinárias... Mas assim, Adonilson, tem relatos de pessoas presas na oposição, cerceamento de liberdade de expressão, tem também relatos de opositores mortos pelo regime. Sim, e tem. Mas deixa eu lhe perguntar, quando tem-se esse debate sobre o que o governo está fazendo com seus opositores, a gente precisa observar como outras nações fazem a mesma coisa. Tem uma base, chamada base de Guantánamo. Em Cuba. Que é dos Estados Unidos. E lá é uma prisão. Pergunte se o direito internacional vigora ali. Pergunte se os advogados de renome podem advogar livremente ali. Realmente parece que são dois pesos e duas medidas. É dois pesos e duas medidas. Na questão do julgamento. Na questão dos julgamentos e tal. Então, eu reitero, haveria sim necessidade, até porque eu, primordialmente, eu sou contrário aos regimes que passam 10, 15, 20, 30 anos. Eu acho que precisa haver, sim, essa coisa do poder renovado o tempo inteiro. Você pode até voltar depois, mas precisa ter renovação. No caso lá, já tem 13 anos de poder do Maduro. O Chávez passou cerca de 12 anos. Então, somado aí, você tem quase 30 anos de poder de duas lideranças latinas. Então, tem que se fazer essa discussão? Tem. Agora, absolutamente nada disso pode ter uma linha de justificativa sobre uma visão que os Estados Unidos tenham sobre um país, de montar uma estratégia militar, técnica militar, de fazer uma ocupação, de matar pessoas no solo, de bombardear e simplesmente fazer o sequestro. E o pior de tudo isso é que o atual presidente dos Estados Unidos, mesmo os seus aliados, o compreendem como um louco, um mercador, um comerciante. Trump é um comerciante. A prova maior disso é que ele sequer esconde qual é o desejo dele da ocupação venezuelana. Petróleo. Ele diz claramente, e ainda diz mais. Que vão coordenar lá, Nós vamos coordenar o processo e vocês vão repassar milhões de barris de petróleo para a gente. E simplesmente isto não é uma coisa nova dos Estados Unidos. Júnior, no século XIX existiu no mundo, mais especialmente para as Américas, uma coisa chamada de doutrina Monroe, que possuía inclusive um slogan chamado América para os Americanos. Era uma ideia que os Estados Unidos pensou a partir do seu presidente da época, um tal de James Monroe, que dizia o seguinte: países da América, ninguém faz comércio aqui, porque nesse momento só eu posso negociar com vocês. A Europa nem pensar. Ora, naquele momento já se pensava o que mais na frente um outro presidente americano chamado Theodore Roosevelt criou uma política que virou inclusive fantasias. As charges da época era o presidente usando um porrete que os historiadores apelidam de Big Stick, ou política do grande porrete. Eu vou negociar com aquele país? Vou. Se me tratar bem, ótimo. Se me tratar mal, eu trato no porrete. Então, esse modelo de 1904 não pode vivenciar situações semelhantes em 2025. Agora, Adonilson, a esquerda brasileira tem meio que passado um panozinho para o Maduro nessa questão toda de regime ditatorial, não ditatorial, mas passa um panozinho. Aí eu te pergunto, essa ação do Trump lá na Venezuela, em relação ao Maduro, nesse caso, você acha que fortalece a direita brasileira?
De alguma forma? Eu diria para você que não. Porque hoje a direita brasileira... Porque a direita brasileira, na verdade, ela tem condenado, aliás, ela tem apoiado, melhor dizendo, de forma, assim, muito entusiástica, entendeu? Tem deputados de extrema-direita que ficam fazendo videozinhos, memes e tal. Eu vou pegar, então, essa última parte da sua fala. Ah. A política da extrema-direita tem apoiado esse modelo que foi feito lá do Trump. Mas a direita brasileira clássica, não. Vamos chamar aqui de direita brasileira clássica, a grande parte é o Centrão. Centrão. O Centrão não concorda com o que foi feito. Discorda radicalmente. Bate no Maduro, critica o governo do Nicolás Maduro, mas rejeita o comportamento do Trump. Por quê? Porque reza na cartilha da primazia do direito internacional. Então, nesse sentido, apenas alguns amalucados da extrema-direita fazem a defesa daquilo ali. Porque, olha, se você faz aquilo com a Venezuela que está aqui, você pode fazer isso com qualquer outro país. Inclusive com o nosso. Num pensamento não tão distante do Eduardo Bolsonaro fomentando algo parecido com isso daí lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Sanções, lei magnífica para ministros que não estavam, né, cedendo à pressão da anistia, como é que é? Anistia ampla, geral e restrita. Sim. Faz sentido. Aí eu lhe pergunto, em determinado momento, ele chega até a dizer sobre a guerra, né? Pronto. E eu lhe pergunto, que o Trump poderia... o que aconteceu com o Eduardo? Eu acho que ele vai entrar no ostracismo total lá. Ou seja, e vai ficar tá lá, completamente pode dependente do governo americano, pode vir para o Brasil, vai perder o cargo de agente da Polícia Federal, concursado, vai perder, já perdeu o mandato, ou seja, aquelas teses sustentadas por ele, a direita clássica brasileira não concorda. Então você acredita que a extrema-direita está se isolando num limbo aí, entrando num universo paralelo, e o centrão, a direita, vamos dizer assim, o centro-direita, mais racional, não concordando com isso, não apoiaria, no caso, o candidato da extrema-direita, que seria o Eduardo Bolsonaro. Então a eleição do Lula, na sua opinião, será fácil? Eu diria para você que não é uma eleição fácil, mas é uma eleição infinitamente mais tranquila do que a eleição passada. E por que digo isso? Porque o Centrão, como vertente política nacional, é extremamente oportunista e pragmático. E você pode observar já o presente momento. O candidato que mais unificaria a chamada direita clássica e a extrema-direita seria o atual governador de São Paulo. Por um desejo pessoal e familiar de ter o seu nome ainda ganhando evidência, o ex-presidente Bolsonaro determinou que o seu filho assumisse. Na sua opinião, então, o Centrão, ele converge com o mercado e quer o Tarcísio. Hoje o Centrão converge com o mercado e com o oportunismo de quem pode vencer a eleição e, mais do que isso, manter os interesses congressuais. Eu estou achando que o Centrão não converge com ninguém. Não, eles convergem. Com quem der certo. Com quem puder fazer toda a negociação. Com quem eles perceberem que vai ganhar a eleição. Eu posso lhe garantir que o Lula, que é um macaco velho da política brasileira... Mas o Centrão está com o Lula, Adonis. Não é isso que eu estou a lhe dizer. O Centrão faz o jogo... O Centrão faz um jogo do toma lá da cá, principalmente nesse debate relativo às emendas. O que eu quero dizer é que se o candidato da direita brasileira, fosse o atual governador de São Paulo, o nível de unidade deles era infinitamente maior. Quando foi decidido que seria o Flávio Bolsonaro, as placas tectônicas começaram a se movimentar, eles perderam espaço, e com isso o oportunismo do Centrão já olhou dizendo que
o melhor caminho é estar e ficar com quem pode vencer. E aí, por isso, o Lula, nesse sentido, volta a dizer, não é que será fácil, mas eu considero que será uma eleição mais tranquila do que na eleição passada. Essa é a minha consideração. Você acredita que isso tudo vai influenciar nas eleições para governo do estado aqui no Maranhão? No Maranhão, não. Porque aqui, para mim, na eleição nacional, é muito cristalizado. O Lula é o maior eleitor do Maranhão, não sou eu quem digo. São as pesquisas que mostram. É o maior eleitor do Maranhão. Então, em toda pesquisa que você colocar, o Lula tem acima de 70% aqui. E a direita fica sempre patinando depois de 20%. Isso tem sido assim há muito tempo. Na eleição passada se mostrou isso, pesquisa de agora você vê a mesma coisa. Então, independente, inclusive, de quem sejam os candidatos a governador, o Lula vai ter mais de 70% no estado do Maranhão. Agora, a Imperatriz, especificamente, aparentemente tem uma maioria esmagadora de direita, né? Porque você olha nas ruas, muita caminhonete, né? Bolsonaro e tal, e algumas personalidades da direita se destacam bem. Você acredita que Imperatriz tem essa maioria esmagadora da direita? E se tem, qual é o caminho que a esquerda, né, pretende ir? Qual é a estratégia, melhor dizendo, que a esquerda, na sua visão, teria que usar para desmistificar isso, caso não seja isso? E se for, como contrapor? Esse debate é um debate interessante porque ele é um debate que vai mais para o campo midiático, da composição da mente das pessoas a partir do que elas veem. Não é verdade. Não existe em Imperatriz... Por que não é verdade? Não é verdade que em Imperatriz a direita tem uma maioria esmagadora. Visualmente, nos processos eleitorais, a gente imagina isso. Não sou eu quem digo. Veja o resultado da eleição passada entre Lula e Bolsonaro em Imperatriz. Quem andava em Imperatriz na eleição passada pelas ruas imaginava que Bolsonaro tinha 90% de aprovação e dos votos e o Lula teria 10%. Quando abriram as urnas, a diferença é de 7%, 8%. Então, diferença de 7%, 8% não é maioria esmagadora. Quando você fala esmagadora, você está falando de massacre. Massacre, para mim, é 90-10, é 80-20, é 70-30. O que acontece no caso do Lula a nível de estado? Pronto. Segundo então, no caso de pesquisas, Imperatriz, né? É que existe, na verdade, aquilo que os jornalistas chamam de establishment. A força do poder econômico, controlando as estruturas que fazem a cidade se movimentar, que estão abraçadas mais para um campo à direita, com a exceção da academia, das universidades. Mas se você pega, por exemplo, as estruturas econômicas, vinculando ao agro, ao setor comercial, ao setor industrial, a força muito grande da religiosidade protestante, isso tem se vinculado muito mais a um setor de direita, por conexão dos interesses nacionais. Mas na hora que você coloca isso para o voto do povo comum, quem me escuta nesse momento, lá na Vila Zenira, lá na Vila Davi II, lá no Sanharol, quem está no dia a dia, no dia a dia sabe que, nesse momento, não existe essa maioria esmagadora da direita Imperatriz. Agora, Donilson, você falou uma coisa interessante, que tem a ver com essa questão midiática, etc. e tal. Eu penso assim, a esquerda, ela é bastante intelectualizada. E, às vezes, penso eu, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, mas penso eu que a esquerda não está conseguindo dialogar com as pessoas. E por conta dessa dificuldade de compreensão, sabe?
não fala a língua do povo. Não fala de uma forma que seja palatável, para as pessoas entenderem o que está falando. Fala até bonito, mas fica um pouco, sabe, em códigos. E aí as pessoas não conseguem entender. Aí chega o cara e diz assim, bandido bom é bandido morto. Porra, o cara que teve o celular roubado, o cara que teve o carro arrombado, o cara que teve a casa assaltada, ele se identifica com essa parada aí. Entendeu? Aí, assim, não tem esse tipo de jargão fácil, de fácil compreensão, melhor dizendo, para as pessoas mais humildes, mais simples, com pouca instrução. A esquerda, ela está inserida nesse contexto de pessoas mais humildes, mais pobres e de pouca instrução, mas as grandes lideranças, ou parte, né, uma parte significativa das lideranças, são intelectuais. E aí eu penso assim, eles convivem com essas pessoas, mas parece que falam ou para a bolha ou falam para, sabe, os intelectuais entenderem. E outra coisa que eu vejo, aí é uma questão que eu vejo, não é o que eu imagino ou o que eu acho, isso aí é fato. Militância digital de esquerda não existe. Se você coloca lá, Bolsonaro vai estar imperatriz, Bolsonaro mito, né? Aí aparece gente falando, é isso mesmo, não sei o quê, tal coisa, e para e tal. Se alguém coloca Bolsonaro bandido, aí aparece um monte de gente defendendo, pá, tal, não sei o quê. Agora, se você coloca Lula, eles vão pra cima, esculhambando, que não sei o quê, papai, não aparece ninguém defendendo, cara. Eu tô falando aqui de mídia digital, eu tô falando aqui de escrever no Instagram, nos comentários. Aí eu lhe pergunto, você tem essa percepção? Se você tem, qual é a saída? Qual é a solução que a esquerda, qual a estratégia que a esquerda montou ou irá montar, ou não sei como é que a esquerda pretende fazer em relação a isso? Você tem algum pensamento, você tem algum... Júnior, via de regra, esse é um debate muito amplo, porque ele envolve inclusive a concepção do que é a política hoje, que em grande parte, a verdade precisa ser dita, grande parte das pessoas que fazem política como negócio. Aquilo que a gente apelida de business, negócio. E aí o debate da política tem se esvaziado acerca das propostas, das ideias, dos programas de governo, e se transformado meramente numa relação de mercado entre o eleitor que tem algo, que é o voto, e aquele que se propõe a ocupar o cargo político precisa obter esse voto de alguma forma. O saldo disto é que esse negócio tem criado uma pauperização muito forte, um empobrecimento muito forte da política. E o saldo disto é que o povo comum tem deixado de participar. Via de regra, nesse campo da mídia digital, as pessoas que mais participam mesmo das redes digitais são as pessoas que têm o melhor poder aquisitivo. E aí significa, inclusive, mais tempo. Grande parte dos trabalhadores que votam no Lula, por exemplo, não está o dia inteiro nas redes sociais fazendo defesa, mas vota em Lula. Mas não tem esse tempo todo para estar nas redes sociais. Uma outra questão que tem perdido um pouco a eficácia e a essência são as bandeiras. É incrível como alguns setores das classes empobrecidas votam na direita com as bandeiras que a direita não esconde. Então a direita defende o Estado mínimo. A direita brasileira é contra os programas sociais. A direita brasileira é contra o ProUni. É contra o FIES. A direita brasileira não aceita a ampliação de direitos para os divergentes, para os homossexuais. A direita brasileira não aceita as cotas para os negros. A direita brasileira não aceita as cotas para as comunidades indígenas. Eles não escondem isso.
Nisso eu concordo com você. A minha pergunta é qual é a saída? É nisso que eu estou querendo, então, lhe dizer, para concluir esse ponto do meu raciocínio, que nós precisamos melhor, muito melhor, fazer com que as nossas ideias cheguem nas pessoas, para as pessoas fazerem a nossa defesa. E aí um ponto importante de análise sobre isso é como o Lula é a maior liderança política do Maranhão e, ao mesmo tempo, o partido do Lula não elegeu nenhum deputado estadual na eleição passada, no Maranhão. Então está acontecendo um descompasso em relação às lideranças. Eu tenho uma opinião sobre sobre voto. isso. Eu tenho uma opinião sobre isso. E o voto. Eu tenho uma opinião sobre isso. Sim. Eu acho que o Lula fala a língua do eleitor dele. Mas a turma que está com o Lula, deputados e tal, não falam. Quer ver um exemplo? O Lula dizia na campanha e virou jargão que o pobre ia voltar a comer picanha e ia tomar cervejinha. É simples ou não é? O cabo entende ou não entende? Quer fazer um pagodinho no fim do quintal, tomar uma cervejinha e comer uma picanha? Entende. Agora, os candidatos, a deputado estadual e tal, que estão na mesma chapa dele, aí meio que dificultam o linguajar, não conseguem se comunicar. Eu penso assim, se eu tiver equivocado, talvez eu esteja equivocado. Sabe por quê, Adonilson? Veja só, o Bolsonaro teve muito voto e conseguiu fazer de um partido quase morto, que era o PL, no maior partido do Brasil, porque todos falavam a mesma coisa que ele, concordando ou discordando. Eu estou falando aqui de praticidade, estou falando aqui, Júnior, a esquerda não pode entrar nesse negócio de discussão, de briga, de internet, não sei o quê. Eu estou falando de ser eficaz. Sim. Ser eficaz. Eles foram eficientes. Estou falando de ser eficiente. Eles foram eficientes. Muito eficientes nisso. Eles falavam exatamente igual ao líder. Entendeu? Não concordo com bandido bom, bandido morto. Não concordo com todo mundo armado. Sabe? Eu, particularmente, isso aqui é a minha visão, meu pensamento. Mas aqui não é a minha opinião que conta. Aqui é a lógica, é fato. Entendeu? Você vê um deputado estadual sobe ligado ao Lula, que não falava dessa questão de o pobre tem que comer 3 vezes ao dia. O meu sonho, o Lula dizendo, o meu sonho é ver o pobre comendo de manhã, de tarde, de noite. Simples. O pobre entendia e votava no cara. Aí vinha o deputado logo em seguida e começava a falar sobre, sabe? Às vezes a gente tem... A conjunção astral do universo. Às vezes, Júnior, às vezes... Complicado. A gente quer fazer essa comparação com o Lula, mas não dá para fazer. Não, eu não estou fazendo a comparação com Porque o Lula. Eu estou fazendo a comparação das falas do Lula virou... e das falas do Bolsonaro. Sim. Os que falaram igual Sim. ao Bolsonaro fez de um partido que não nem existia. Mas o maior partido do Brasil. É porque uma parte da sociedade brasileira, uma parte grande da sociedade brasileira, tem o perfil comportamental semelhante ao do Bolsonaro. E foi essa linha que, inclusive, fez com que a chamada alta elite brasileira se abraçasse num homem tão fraco. Pessoalmente, o Bolsonaro é um homem fraco. Intelectualmente, é sofrível, um fracasso intelectual. Mas o conjunto de ideias que ele representava fez com que a elite brasileira abandonasse variados outros candidatos que a elite brasileira poderia ter, extremamente bem preparados, e seguisse abraçado com o Bolsonaro. Que a própria elite sabe perfeitamente e quando está fechada numa sala como essa, ridiculariza o Bolsonaro. Mas se aproveita de uma onda. É uma onda de sentimentos. E esses sentimentos, eles não são próprios do nosso tempo e nem do Brasil. Ele é um negócio muito mais amplo. Então, às vezes, quando a gente compara esse negócio dos deputados em relação ao Lula, às vezes eu não acho muito correto comparar. O Lula virou uma entidade.
é uma entidade em que o povo pobre compreende que as ações dele como governante melhoram na prática a sua vida. E as pessoas terminam se vinculando. Um outro debate que a gente não pode esquecer, Júnior, é que eu sou professor. Eu sou servidor público concursado. Aí tem gente que diz assim, Adonilson, deveria ser candidato a deputado federal, ir para Brasília. Aí eu pergunto, Júnior, será que vai só adiantar eu falar a linguagem do povo para o povo votar para mim? Será que o povo sabe que cada deputado federal tem, em média, 60 milhões de reais por ano? O que dá 240 milhões de reais os 4 anos das chamadas emendas parlamentares, que é o esquema que vem lá do orçamento secreto, que a imensa maioria dos deputados fazem negócios com os prefeitos das cidades pequenas. Se já não bastasse levar o recurso e pedir os votos, eles ultrapassam isso. Eles levam o recurso, pede, indexa, anexa ao voto do município e ainda pede percentuais financeiros. O Brasil inteiro sabe disso. Aí eu pergunto, você que me vê nesse momento, em média, 20. Tem deputado que cobra 25. Tem deputado. A Imperatriz toda sabe que tem um aqui que cobra 30%. Se a Imperatriz toda sabe, tu também sabe. Eu sei. Quem é? Eu sei, mas eu tô com dificuldade de pagar advogados. O advogado disse que é... O advogado te orientou para... me orientou de forma diferente. Mas que cobra 30%. Teve um da nossa região que pediu 30% até pro bispo. Até pro bispo. Não tinha que pagar o Aí eu dízimo, lhe não, pergunto, é ele que cobrava 60 milhões. 30% de 60 milhões, pelos meus cálculos, professor de história, dá 18 milhões. 18 milhões vezes 4 vai dar quase 70 milhões. 4 vezes 8, 32, vai ter 72 milhões durante o mandato. Aí eu, professor de história, servidor público, concursado, com salário, mixaria, vou disputar a eleição de deputado federal com quem já comprou os votos e que quem está com a sua conta com 70 e poucos milhões de reais. Então você está dizendo que o voto do Maranhão é comprado? Não estou dizendo que o voto do Maranhão é comprado, eu estou dizendo que a política brasileira se transformou num negócio. E o saldo... Uma questão mercadológica. Você sabe o que é o saldo disto? Pegue o retrato do Congresso Nacional. Como pode as bancadas ligadas à riqueza nacional serem maiores do que as bancadas ligadas aos trabalhadores, se os trabalhadores é de fácil a imensidão desse país? Então eu quero dizer para você e para quem nos escuta e nos assiste, uma tragédia, na verdade, que esse debate ele não pode ser feito assim, sem a gente avaliar profundamente como é que é o esquema de se obter votos hoje em dia. Eu tenho uma felicidade de pregar consciência do voto, porque sempre preguei isso, é o meu perfil, é a minha história. Condeno veementemente quem usa o dinheiro público para comprar a consciência do povo vulnerável. Isso é uma covardia. Essas pessoas não deveriam ocupar espaço de poder. A ação de cada um desses é que transforma o nosso país nesse pandemônio de desigualdade terrível. Um país fantástico, de riquezas imensuráveis, mas ainda com índices degradantes, subsaariano, de gente, parece com gente que vive na África terrível do século XVI e XVII. Nós precisamos criar, e aí eu concordo com você, recriar um movimento cívico
de fazer com que as pessoas entendam que a política é a matriz transformadora de sua vida. E que a pessoa não fique doida para que a eleição, em vez de 4 em 4 anos, ficasse de 2 em 2, e alguns eleitores até achando que deveria ser de ano em ano. Para quê? Não, porque de ano em ano eu posso trocar o pneu da minha moto. De ano em ano eu posso fazer o banheiro do fundo do meu quintal. De ano em ano eu posso arrumar um emprego para minha menina. A gente precisa acabar com isso. A política não é isso. Eu acho que agora você começou a falar a língua que as pessoas Pronto. entendem. A política não pode ser isso, cara. Então eu tenho muito orgulho. Você tem que começar a falar mais pela esquerda, Donilson. Você está começando a falar... Eu tenho muito orgulho. A língua que o povo entende. As pessoas podem me criticar por variadas situações. Mas você não vai ver um comentário do professor Adonilson ladrão do dinheiro público. Você não vê. Não tem isso, cara. Então era muito importante que as pessoas entendessem isso. O problema, Adonilson, é que na política você não manda currículo para ser aceito. Não manda currículo, mas a gente prega a história. Aí é que está o X da questão. Quando você não manda um currículo, eu quero te dizer, explicar isso, quer dizer o seguinte, você precisa se tornar de fácil compreensão para uma população que não é só pobre financeiramente, não. Elas são pobres, às vezes, na sua imensa maioria. Compreensão. De compreensão. E você acabou de falar aí algo extremamente compreensível para esse público aí, que é o público, a imensa maioria do público de esquerda. Por exemplo, quando você fala FIES, quando você fala ProUni, a Dona Maria não entende o que é isso. Talvez ela tenha até um filho formado através desse financiamento educacional aí. Mas ela não entende, ela não sabe o que é se você não explicar, se você não encontrar uma maneira mais simples para explicar, como você acabou de fazer aí, relatando aí sobre essa questão do voto de ano em ano, que as pessoas querem. Claro. Isso elas estão entendendo o que você está dizendo. Porque a gente sabe que isso é real, isso é muito Com real. certeza. Bom, nós já demos uma volta pela história, né? Da geopolítica, já... Historiador a gente tinha que aproveitar para sair sugando ele, né? O cara... E diga-se de passagem, aí eu posso até servir de testemunha que as pessoas falam, né? Quase que de uma forma uníssona aqui, o Adonilson está entre os melhores professores de história da região. Mas assim... E a política municipal? Né? Como você está avaliando aí o governo Rildo? Porque é o seguinte, você e o Cleiton Noleto, a quem eu quero mandar um abraço, um grande amigo, cara realmente fantástico, que todo mundo tinha que, poxa, vai ser o secretário de infraestrutura da cidade e vai solucionar esses problemas e tal, etc. De repente o Cleiton foi para uma outra secretaria de governo. E você foi ser o adjunto dele. Eu queria que você respondesse 2 perguntas em uma. A avaliação que você faz do governo Rildo e a avaliação que você faz do governo Rildo e por que você e o Cleiton saíram do governo. Pergunta de R$1 milhão. Em relação à avaliação do governo Rildo, eu acho que faz um governo muito positivo para a cidade de Imperatriz. Às vezes as pessoas dizem isso e pode dizer o seguinte, como não existia nada, há um ditado popular que diz que o pouco, quando não se tinha nada, é muito. Mas o Rildo está acima desse pouco. Hoje faz uma gestão de muito diálogo com a cidade, de muito respeito às comunidades mais carentes da cidade, tem uma relação de parceria muito forte com o governo do estado e também com o governo Lula no plano federal, uma relação muito boa com muitos deputados, a exemplo do Fufuca, tem uma relação muito positiva com as associações da cidade, então ele conseguiu implementar uma gestão que eu diria para você que tem agradado ao povo de Imperatriz. E agrada 100%? Claro que não, que essa coisa da ação aprovada por todos, ninguém consegue.
Perfeição é um atributo de Deus. A gente não consegue isso. Mas hoje o Rildo é aprovado tranquilamente. Entre 75% a 80% da cidade de Imperatriz aprova a gestão do Rildo. Precisa melhorar em algumas coisas? Claro. Só o primeiro ano? Acabou o primeiro ano. Mas eu me inscrevo nesse percentual que aprova a gestão. Eu acho que tem feito um trabalho significativo melhorando a vida do povo de Imperatriz. Mas então por que você e o Cleito saíram do governo dele? Por uma opção. Eu faço parte de um campo político liderado pelo companheiro Cleito Noleto. O Cleito foi secretário de infraestrutura do governador Flávio Dino durante quase 8 anos. Mobilizou uma infraestrutura do estado inteiro e canalizou esforços para melhorar a vida do povo de Imperatriz. Variadas obras feitas aqui, históricas obras, a exemplo da UEMA Sul, a exemplo da Estrada do Arroz, a exemplo do calçadão de Imperatriz, a exemplo de variadas escolas estaduais, a exemplo da Bernardo Saião, estruturada para finalidade esportiva e de lazer, foram organizadas a partir dos interesses. Praça da Bíblia, iluminação da Pedro Neiva, são várias. O Cleito montou toda essa estratégia. Uma vez ele disse a mim que foram mais de 200 quilômetros de asfaltamento em ruas e avenidas Imperatriz. Aqui. E o povo sabe disso. O povo reconhece isso, tanto que deu ao Cleito Noleto, que é o líder do PSB aqui na região, 20 mil votos só em Imperatriz na eleição passada para deputado federal, e no Maranhão, mais de 65 mil votos. O Cleito, por um erro de cota partidária, não teve uma vaga no Congresso Nacional. Mas voto, o Cleito teve 65 mil votos. Eu tive a oportunidade, te cortando só um minutinho, Adonilson, eu tive a oportunidade, na verdade, eu tive a felicidade de contribuir como secretário de infraestrutura da cidade de Lajeado Novo, no período que o Cleito foi secretário de Estado de Infraestrutura. E assim, quando eu assumi a secretaria lá, estava um caos total. E o Cleito nos ajudou, junto com o Flávio Dino, que era o governador à época, a reconstruir a cidade. O Cleito é um cara realmente fantástico nesse aspecto. Mas a pergunta permanece. Eu não entendo por que ele não está sendo bem aproveitado no governo Rildo. Você também é um cara extremamente competente. Aí é que está, nessa questão entra o debate da política. Às vezes o debate da política termina, às vezes, atrasando ou então atrapalhando a esfera administrativa. Como você bem citou, o Cleito virou secretário de governo, do governo Rildo, porque tanto eu quanto ele e outros companheiros, nós ajudamos ao Rildo a vencer a eleição na Prefeitura de Imperatriz. E nós estávamos lá atuando. Mas com o tempo, depois de uns 3, 4, 5 meses de gestão, o jogo da eleição estadual foi se clarividenciando. E o Rildo entendeu que apoiar o candidato do governador era a melhor estratégia para ele e para a prefeitura. E nós tínhamos um caminho que não é um caminho traçado pelo Adonilson ou pelo Cleito. Foi um caminho traçado pelo atual governador do Maranhão, Brandão. Foi um caminho traçado pelo então governador Flávio Dino. E foi um caminho traçado pelo presidente Lula. Tá, então eu acho que você está falando do acordo. Os três fecharam um acordo que o candidato sucessor do Brandão seria o atual vice, Felipe Camarão. E aí nós, eu, Cleito e outros companheiros, batemos na mesa. Não, a gente não abre. Nós somos Felipe Camarão, candidato a governador do Maranhão. E quando nós começamos a andar com o Felipe na região, incomodou o Brandão. Equivocadamente, o comportamento dele passou a entender que deveria nos prejudicar. Você está dizendo, você não está querendo dizer não, você está dizendo que o Brandão, o governador do estado do Maranhão, fez pressão
para que o prefeito Rildo tirasse você e o Cleito da prefeitura? Não chegou a esse momento da pressão, porque nós nos antecipamos. Em que aspecto? O Rildo não demitiu ao Cleito e a mim. Nós pedimos para sair quando a gente sentiu um incômodo. Porque se o prefeito tinha uma visão de apoiar o candidato do governador, que o povo nem sabe quem é o nome, esse tal de Orleans, e nós estamos para o outro lado, a gente sentiu que isso estava gerando um incômodo. Então, a partir desse momento, nós fizemos uma avaliação de grupo. Então, o Rildo não demitiu a gente. Nós entregamos uma carta. É bem feito ao Cleito. Então, assim, eu vejo no Cleito essa virtude de ser... Ele é um cara que não constrange ninguém. Eu acho que para não constrangir o Rildo, ele tomou a decisão correta. Nós tomamos, e foi correto mesmo. E você, eu quero até te parabenizar, porque você também foi junto, né? E aí mostra essa unidade. Isso é importante. O Cleito, o Aurélio fez uma definição, o vereador Aurélio, fez uma definição assim, fez um comentário, sentado aí. Ele fez um comentário assim realmente fantástico em relação ao Cleito, né? Um grande imperatrizense, um grande maranhense, um cara que fez um trabalho realmente extraordinário e que, por questões desse modelo que você citou agora há pouco a respeito da questão financeira, dessa questão mercadológica que virou a política nesses últimos tempos, ele não tem um mandato hoje de deputado federal. Mas, enfim, é o que nós temos. Não tenha nem dúvida. E assim, volto a dizer, o Cleito é uma figura importante para a nossa região. Nós vamos continuar com o nosso projeto, que é transformar o Felipe Camarão em governador desse estado. Se o Cleito já ajudou, vai poder ajudar ainda mais ao Felipe Camarão como governador. A cidade toda e a região inteira percebe esse movimento nosso. E o povo tem demonstrado, tanto que o Felipe Camarão, mesmo perseguido por todas as vertentes, seja a vertente governamental, seja os espaços midiáticos, bancado pela lógica de governo, o Felipe sempre pontua perto da casa dos 20%. Então o Felipe vai ser governador do Maranhão. E no momento em que o Felipe for governador do Maranhão, você pode ter certeza que o Cleito e o nosso grupo vai exercer um papel de destaque, melhorando muito a performance dos investimentos do Estado na nossa região. Felipe Camarão é o candidato a governador que você vai apoiar, isso está claro, certo? Certíssimo. O grupo, liderado pelo Cleito Noleto, na região, vai apoiar o Felipe Camarão. O Felipe Camarão governador, como é que você vê a região? Primeiro que o Felipe, quando ele vem aqui, ele gosta de dizer que é da região, porque ele morou em Imperatriz. Mas, acima de tudo, é essa sensibilidade do Felipe. O Felipe não é o Felipe Camarão. O Felipe é uma continuidade de um projeto que começou lá em 2015. O Felipe é aliado de primeira hora desse bloco que foi liderado muito tempo pelo Flávio Dino. O Felipe virou vice-governador a pedido do Flávio Dino, quando o Flávio Dino estava na política. Então é claro que o Felipe, ao chegar ao governo, vai fazer aquilo que era para o Flávio quando foi governador, razão de sua sensibilidade de ser político. Agir pelo Maranhão inteiro. Nós não temos mais condições de pensar que o Maranhão inteiro deve viver em função de São Luís. Imagine que o Cleito, quando se transformou em secretário de obras do Flávio Dino, que muita gente dizia que não ia dar conta, as elites maranhenses não queriam reconhecer chamava de vendedor que um rapaz do Bacuri desse conta da maior secretaria. E veja a revolução que o Cleito fez, veja as obras estruturantes que o Cleito fez. Quando chega alguém na nossa cidade que vem visitar, para onde é que a gente leva as pessoas para passear? Beira Rio. A Beira Rio feita pelo Cleito Noleto. Eu me lembro que tinha um jornalista, que Deus o tenha, que dizia que essa Beira Rio, com 30 dias a gente ia buscar pedaços dela em Marabá. E a Beira Rio está lá, recebendo eventos de toda a ordem.
juntando 50, 60, 70 mil pessoas. Um espaço, pode ir lá agora, que você vai ver a Beira-Rio lotada. Foi o Cleito Noleto, o filho do Bacuri, formado ali pela nossa UEMASU, que deu conta disso. Ele também é historiador, né, Adonis? Historiador. Então, é claro que o Cleito, se ocupar lugar de destaque no governo Felipe, eu creio que ocupará, Imperatriz tem muito a ganhar com isso. E nós estamos torcendo e trabalhando diuturnamente para essa situação acontecer. Felipe Cabo é bom. Mas deixa eu te falar, deixa eu continuar, vamos continuar falando de você aqui. Você foi figura do governo do estado por um bom período aqui. Você ocupou o cargo de articulação política. Isso. Mas onde você mais se destacou, Adonis, na minha opinião, a gente via você sempre na TV, foi na CAEMA, né? E lá você travou uma batalha, uma guerra com o ex-prefeito. O ex-prefeito Assis é interessante. Ele diz assim, eu já vi alguns vídeos dele, e ele dizendo assim, voltando um pouquinho aqui para falar do Rildo, aí ele fala assim, ele chama o Rildo de um apelido, né? E diz que o Rildo está tendo sorte porque está tendo o governo do estado, fazendo as coisas, que no governo dele a infraestrutura estava ruim, porque ele não tinha o apoio do governo do estado. Realmente ele não tinha o apoio do governo do estado politicamente, mas eu me lembro, né? O Cleito fazendo aqui asfalto para todo lado, inaugurando obras com o ex-prefeito Assis no Palanque. Eu me lembro até que era assim, tinha uma rua fazendo, tipo uma avenida, aí tinha uma rua de lado assim, tipo uma avenida de 2 quilômetros, 1 quilômetro e tal. O estado fazendo, o Cleito era o secretário de infraestrutura, né? E do lado tinha uma rua de 30 metros, 20 metros. Eu lembro, cara, ninguém me contou, eu via. Aí tinha as placas do governo do estado, né? E aí bem do lado colocava a placa da prefeitura, porque ele estava fazendo uma ruazinha menor do lado. E aí assim, a gente não é bobo, né? A gente sabe que ele era o jogo para dar a entender que tinha uma... querendo pegar carona, vamos dizer assim. Mas voltando aqui a você travou uma guerra com o prefeito Assis, o ex-prefeito. Você fez a avaliação do Rildo. Pela guerra que você travava com o ex-prefeito Assis, eu não acredito que você tenha a mesma avaliação do governo Assis que você tem do Rildo até o momento. Qual é a avaliação que você tem do prefeito Assis, do ex-prefeito Assis? Olha, a avaliação que eu como tenho... gestor. A avaliação que eu tenho do ex-prefeito Assis é a avaliação que a cidade de Imperatriz tem sobre ele. O Assis foi o pior prefeito que essa cidade já teve. O Assis passou 8 anos destruindo esta cidade fisicamente. O Assis destruindo os sonhos do povo de Imperatriz. E saiu pela porta dos fundos. Nem candidato à sucessão ele teve em Imperatriz. Você imagine alguém passar 8 anos e não ter a capacidade de indicar um sucessor. Ele quis, tentou, o sucessor tentado morreu pelo meio do caminho. E morreu porque o povo rejeitou. E rejeitou não a figura do sucessor, rejeitou a administração do Assis. O Assis, além de ter destruído a nossa cidade, ele é um caso raro, inclusive digno de ser estudado. É o único servidor público que depois que passa um tempo no cargo vira fazendeiro. O Assis virou fazendeiro. Ele não esconde isso. O salário de prefeito é pouco mais de 20 mil reais em Imperatriz. Era o salário que quase eu ganhava outro dia como vereador. E eu vivia no limite do cheque especial. Se você perguntar hoje quantos bois eu tenho, eu devo ter hoje uns 3 quilos de costela na minha geladeira. O Assis tira foto. O Assis adora fazer vídeo dentro das suas fazendas. Eu pergunto a você, qual é a mágica que alguém fica com um salário de 20 mil reais por mês
e vira fazendeiro na região tocantina. Você acredita que eu acredito que o povo sabe que mágica foi essa. Então, na minha avaliação, o Assis é um câncer que precisa ser extirpado da nossa cidade. É uma figura que a cidade não deveria respeitar de forma nenhuma. É um cara que virou um delegado no sul do Maranhão que fica gravando vídeos contra a atual gestão de forma desrespeitosa. O cara que é servidor público. Mas eu pergunto ao povo de Imperatriz, o que o Assis fez de bom? Outro dia fizeram uma pesquisa sobre o que o Assis fez de bom. Você sabe o que saiu? Ele bateu num jornalista enjoado aí da cidade. Isso foi a única coisa que ele fez de bom. Bateu num senhor. Foi a única coisa que ele fez de bom. O Assis não serve, Júnior, para a nossa cidade. O Assis não serve para o Maranhão. Eu acho que o governador pensa diferente de você. E eu critiquei. Se eu não estou enganado, ele nomeou o Assis para um cargo aí do Estado, não sei nem qual foi. Eu só vi a nomeação. Uma vergonha. Qual foi o cargo? Eu falei diretamente com o governador. Governador, isso aqui é uma vergonha. Como é que o Assis destrói a nossa cidade? Sai com quase 100% de reprovação. E aí ele estava sendo delegado em Balsas. Aí o governador criou uma delegacia nova de combate ao narcotráfico e nomeia um cidadão como Assis Ramos. É um tapa na cara do povo de Imperatriz. Mas Adonilson, assim, realmente ele saiu com uma rejeição realmente muito alta. Mas a rejeição dele era como gestor, prefeito. Essa nomeação que o governador fez não foi avaliando o profissional da Polícia Civil, que dizem que ele exerce de uma forma... Mas aí é que está a grande questão. Você acredita que é um cargo político? Não só é, como está estabelecido no momento que nomeia um cargo político. No momento que você presenteia alguém que, primeiro, é seu inimigo político. Segundo, é um péssimo gestor. O Assis é inimigo político do governador? Sim. No momento, qual é o principal aliado do governador Imperatriz? O Rildo, verdade. O Rildo Amaral. Verdade. E qual é a vida do Assis em gravar vídeo atacando quem? E se ataca o Rildo, é no sentido de diminuí-lo. E se o Rildo diminui o potencial, naturalmente prejudica quem? O governador que vai ser candidato daqui a uns dias. Então, além de inimigo político, é um péssimo gestor. Dar de presente no dia 23 de dezembro, um presente de Natal, foi um erro muito grave. E há também sobre essa questão de ser delegado. Se nós tivéssemos tempo aqui, eu ia citar dezenas de de situações, de crimes cometidos em Imperatriz, que não foram resolvidos pelo Assis. Tem um que a cidade toda fala. Um crime de um professor, o professor Iron. Era o Assis, o chefe das investigações. Ele não fala nada desse crime. E o povo, todo mundo fala desse crime. Você acredita que foi incompetência dele como delegado? Incompetência intencional. Intencional. Ninguém nunca soube o que aconteceu. Então essa história de que é delegado, por andar com óculos escuros, bater no idoso, andar armado, isso não é e não faz dele um bom delegado. Naquele momento, antes de ser candidato Imperatriz, ele prendia um ladrão de galinhas e dava 10 entrevistas na Mirante, para dizer que era um bom delegado. E virou o xerife, o combatente da corrupção. E por isso, o povo, uma parte do povo, porque ele sempre foi eleito aqui com 25% dos votos, 75% da população sempre disse não a esse rapaz. Mas não tinha segundo turno, ele foi ganhando a eleição. E mesmo sendo de fora, nunca agradeceu ao povo de Imperatriz. Dos 4 cantos dessa cidade.
o povo reconhece ele como um péssimo gestor. E o que você acha que ele tem contra a Caema? Porque você foi... Muito simples, Júnior. Não vou deixar nem você terminar de perguntar. Ele queria negócios. Negócios. A privatização do sistema de água Imperatriz tinha uma empresa chamada Sanurban. Uma empresa paulista. Que o Assis vendeu a ideia de que iria entregar o sistema de água para essa empresa. Ele fez tudo. Bancou a imprensa para atacar a Caema todos os dias. Tentando destruir a imagem da Caema. Nós fizemos uma luta. A Caema não foi privatizada. E eu sempre dizia, quando dava entrevista, a Caema tem vários problemas, diversos problemas. Mas privatizá-la por um gestor incompetente era um erro maior do que a Caema poderia ter. Nós lutamos e o povo ficou do nosso lado. A Caema continua pública, pertencente ao povo. Precisa melhorar? Eu luto para isso. Tenho dito, inclusive, isso ao Felipe Camarão, que vai ser governador. Precisamos melhorar a Caema cada vez mais. Mas entregá-la para a empresa paulista, para triplicar o valor da conta e mais. Triplicar, e ai de você que não pagar. Pergunte o que aconteceu com a água privatizada em Caxias, com a água privatizada em Timon, com a água privatizada em São José de Ribamar, uma empresa chamada BRK. Pergunte o que aconteceu com a água privatizada bem aqui no Tocantins. Você que me vê nesse momento, compare o valor da conta de água bem aqui no Tocantins da sua conta de água. Aumentou a conta. É 3 vezes mais. Não existia a SEMAI em Imperatriz e no Maranhão? Existia. Ela agora, como é o nome? Equatorial. Equatorial. Pergunte quem são os donos da Equatorial. São os donos da política. Quando você atrasa, você consegue atrasar 3 meses de conta de energia? Consegue, Júnior? Não, Alguém? Não. O que acontece? 40 dias o corte. Corte. Eu pergunto. No máximo 40. Isso acontece com a Caema? Porque tem sensibilidade social, porque é uma empresa pública, é uma empresa do governo. Se for privada, não tem sensibilidade. Agora, ela precisa ser ajudada. Um dos primeiros pontos de ser ajudada é que as pessoas entendam que se você usa água, é importante que você pague pela água usada. Não colecione boleto da Caema dentro de uma gaveta escura, pagando só da Equatorial, que isso prejudica o sistema. O Assis não. Queria entregar para uma empresa privada. E a partir daí, esta empresa fazer o que empresa privada faz com os serviços estratégicos. Energia, água, são coisas estratégicas que não devem ser, água, né? Não devem ser privatizadas. Então, nós vencemos essa guerra. O Assis perdeu a eleição, foi embora de Imperatriz, e o meu sonho é que um dia ele definitivamente nem aqui possa entrar. Professor, historiador, bacharel em Direito, Adonilson Lima. Adonilson, foi muito bom o papo com você. Você mostrou aí a sua visão a respeito da política nacional, até geopolítica, né? Mundial, da política estadual e da política municipal, com um certo, né, fervor, mas na política municipal. Eu quero te agradecer, meu querido, por ter aceito o nosso convite e estado aqui conosco. E eu deixo os microfones abertos aí para suas considerações finais. Lembrando que, se você gostou de estar aqui, lembre ao nosso povo de curtir, nos seguir no Instagram, @doisladosma, nos seguir, se inscrever no canal no YouTube, nos seguir no Instagram, no TikTok e também comentar, compartilhar, principalmente o vídeo do Adonilson, que eu acho que vai dar uns cortes bem bacanas. Os microfones estão abertos. Júnior, eu que agradeço toda a equipe, ao Francisco, a você aqui pela cortesia do convite. Nós estamos sempre à disposição
com toda a simplicidade do mundo, com a verdade que a gente sempre aprendeu a empunhar, defendendo o lado verdadeiro da vida, entendeu? A gente precisa compreender que nossa passagem aqui é curta. Então, se a gente estraga essa passagem prejudicando o coletivo, mentindo, falando inverdades, tentando ganhar dinheiro que não é seu, isso é muito ruim. Se tem um Deus, Ele está observando todos os nossos passos. Então, eu creio muito fortemente que se cada político pudesse falar a verdade, falar aquilo que vem do coração, sem temer a nada, eu não temo a nada, Júnior. Eu falo a verdade. Você nunca vai ver eu no microfone falando de A ou de B querendo ganhar. Nada. Eu falo a verdade. E aqui, como vocês estão com o propósito de sempre ouvir os lados, a quem eu critiquei, convide para vir aqui também. Convide para vir aqui também. Eu tenho plena convicção que vai ser muito importante. Da minha parte, quero finalmente agradecer, dizer que esse é um espaço midiático muito interessante, que a cada dia cresce cada vez mais esse modelo de comunicação, e nós estamos sempre à disposição. Aquilo que for debate sobre a Imperatriz, a região e o Maranhão, nós estamos à disposição. Agradeço muito, muito bom grado. Nós é que agradecemos, e você citou aí, Assis, você já está mais do que convidado, né, para contrapor aqui, para dar o outro lado, né, que aqui nós ouvimos sempre os dois lados, né, para contrapor aí o que foi dito aqui pelo nosso querido professor Adonilson. Mais uma vez agradecendo a todos pela audiência. Esse foi o Dois Lados Podcast. Fiquem todos com Deus.